Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 18 de Provérbios 31, que diz assim: certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Olha que maravilha, olha que texto maravilhoso. É interessante nós pensarmos o seguinte: a mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, eu sempre gosto de falar isso aqui, porque a gente pensa assim: mas esse é um padrão muito elevado para nós alcançarmos o padrão da mulher virtuosa. Há até algumas pessoas que dizem que foi um homem que descreveu essa mulher. Não foi Salomão, gente. Provérbios, eles são conselhos, sim. Ele foi escrito a sua maior parte por Salomão. Porém, tem alguns provérbios escritos que não são de Salomão. E o Provérbios 31 é um deles. Provérbios 31, ele foi escrito pela mãe do rei Lemuel. Ela descreveu essa mulher virtuosa. Nas outras lives, nós já aprendemos que a mulher virtuosa, ela sabe o seu valor, a mulher virtuosa é confiável, a mulher virtuosa faz o bem. A mulher virtuosa é uma mulher ativa sexualmente. E às vezes a gente lê o texto várias vezes e a gente não presta atenção nisso. Olha só. Na live de ontem, nós aprendemos que a mulher virtuosa, ela é o quê? Ontem nós aprendemos que ela é saudável. A mulher virtuosa, ela é saudável, cheia de energia. Então, você que não assistiu a live de ontem, vai lá para você assistir. Eu dei umas dicas boas lá. E hoje nós vamos aprender, no versículo 18, que ela é uma mulher ativa sexualmente. Se essa mulher é ativa sexualmente, nós vamos aprender então hoje nós vamos aprender algumas dicas de como ser essa mulher. O inimigo, ele tem achado muita brecha dentro dos casamentos nessa área. Infelizmente, hoje, com toda essa correria que a mulher vive, com toda esse tanto de afazeres que a mulher tem, ela acaba negligenciando essa área que é tão importante no casamento. A sexualidade no casamento, ela não é a coisa principal, porém, ela é muito importante. Eu aprendi que dentro da nossa casa nós temos 3 altares. Tem o altar da adoração, que é o altar da oração. Tem o altar da mesa e o altar do leito. E muitas de nós temos negligenciado o altar do leito. Esse altar do leito, ele tem sido negligenciado. Muitos até têm sido contaminados. E isso é muito sério. Às vezes a gente olha um casamento que aparentemente ele parece ser tão bonito, parece que está tudo certo, mas essa área da sexualidade tem sido negligenciada. As mulheres, como eu disse, com tantos afazeres, as mulheres com tantas coisas ocupando suas mentes, elas têm ficado tão sobrecarregadas que chega à noite, elas já não querem mais saber de nada, querem saber de descansar. Exatamente por quê? Porque não estão priorizando a sexualidade dentro do casamento. Muitas falam assim: já tem tantos anos de casada, meu marido já acostumou comigo. E com isso, as brechas estão sendo abertas para a pornografia entrar. Quantos homens estão viciados em pornografia e até mulheres? O índice de mulheres viciadas em pornografia aumentou demais.
Por quê? Porque com essa ocupação, com essa distração toda, com a era da internet, a tecnologia, hoje é muito fácil acessar um vídeo de pornografia. Muitos com até uma roupagem inocente de que, não tem nada a ver, isso é só uma coisinha. Não. Nosso leito, ele deve ser sem mancha, sem mácula. E essa mancha, essa mácula, não quer dizer apenas de uma traição física. Muitas mulheres têm traído seus maridos através da internet, através de vídeos, através de conversas sensuais, conversas íntimas com outros homens que não deveriam ter. Muitas falam, é só amizade. Mas essa amizade, ela está roubando o lugar do seu marido no seu coração. E eu vou falar aqui antes que alguém já comente, mas os homens também fazem isso. Gente, eu tô falando aqui para mulheres. Então eu vou falar para as mulheres, tá bom? Deus tem usado muitos homens aí na internet para falar com os homens. Eu vou falar para mulheres, então eu vou falar das mulheres, tá certo? Então vamos lá. Com essa questão de... às vezes tá numa rodinha de amigas, tá num grupo de mulheres, porque infelizmente tem muito isso. Aí manda lá um vídeo com um homem muito sensual. Isso vai contaminando. E aí o que acontece? A Bíblia fala assim, que a boca fala o que o coração está cheio. A gente vai enchendo a nossa mente, deixa descer para o coração e aquilo começa a ser externado. Daí a pouco vai perdendo a atração pelo marido, perde o desejo e acumula-se tantas coisas, tantas questões. Às vezes o casamento já não está bem e são brechas que vão sendo dadas para que esse casamento venha se esfriar. As músicas, gente, as músicas têm um poder de influência muito grande. Isso é muito sério. Às vezes as pessoas não prestam atenção. Tá vendo um vídeo, você tá vendo um filme que tá ali tocando uma música que está ministrando dentro da sua casa a prostituição, o adultério, a pornografia, a lascívia, traição. E a gente às vezes não percebe, vai deixando isso entrar e o leito vai sendo contaminado. A mulher virtuosa, ela é uma mulher ativa sexualmente. Por quê? A Bíblia fala que a sua lâmpada permanece acesa à noite. Então, essa lâmpada permanecer acesa à noite está falando exatamente disso. Essa mulher, que nós já aprendemos nos versículos anteriores, ela tem muitos afazeres. Porém, é uma mulher, e nós já aprendemos também, se eu não me engano, na quinta live, que ela é uma mulher organizada. Ela organiza o seu tempo. Ela gerencia o seu tempo. Gente, isso é algo que eu estou lutando para melhorar. É algo que eu tenho que melhorar muito na questão da organização do meu tempo, né? E muitas vezes a gente confia tanto assim, já tô casada mesmo, e vai negligenciando tanto essa área da sexualidade, que a gente vai abrindo brechas tão grandes que quando percebe, já não é uma brecha mais. Já é uma porteira aberta. O inimigo já entrou com tudo e ali, às vezes, é difícil de retornar. Olha só o que diz aqui a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Versículo 2, melhor dizendo. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se
da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Porque, como eu falei aqui, eu estou falando para mulheres. Então, olha só o que diz o texto. A esposa deve satisfazer as necessidades conjugais de seu marido. E aí talvez você possa dizer assim, mas eu vou satisfazer as necessidades dele e as minhas necessidades. Exatamente, lindona, você também tem as suas necessidades. E elas devem ser supridas pelo seu marido, não é por outro homem. Muitas falam assim, mas eu não vou fazer de conta que tá tudo bem e a gente tá brigando. E, enfim, gente, eu sei que isso envolve muita coisa, mas às vezes isso é boa parte do problema aí dentro do seu casamento. Às vezes você diz assim, mas o meu marido, ele não é mais o mesmo. E você? Você é a mesma? Você é a mesma? Você mudou para melhor ou para pior? Às vezes você melhorou em algumas áreas, mas a área da sexualidade você está negligenciando essa área. E quando a gente negligencia essa área, ela para o homem é muito importante e deveria ser também para nós mulheres. Às vezes a gente tem, você sabia que tem inclusive até muitas, o nosso corpo ele tem muitas reações quando não há a prática, né? Quando dentro do casamento, deixa eu deixar isso muito claro aqui, quando dentro do casamento você não é ativa sexualmente, isso provoca muitas coisas. Às vezes o seu estresse é a falta de sexo. Às vezes essa amargura que tá aí, essa autoestima baixa, exatamente isso, falta de serotonina, gente, falta de praticar isso, falta de amor próprio, de estar colocando isso em prática. A palavra de Deus, ela fala em Provérbios, olha só, tá falando aqui para o homem, quando fala assim, para o homem beber da água da sua fonte, mas eu vou parafrasear essa frase para nós mulheres. Olha o que diz Provérbios 5, versículo 15. Beba a água de sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente, aqui está falando com sua esposa, mas eu vou parafrasear dizendo, compartilhe seu amor somente com seu esposo. Por que derramar pelas ruas as águas de suas fontes, ao ter sexo com qualquer mulher? Eu vou parafrasear, com qualquer homem? Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com o homem da sua juventude. Alegrem-se com o seu marido. Eu estou parafraseando aqui o texto, porque a Bíblia nos dá esse direito de conjecturar, de fazer aí essa adaptação para nós. Quando o texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas o marido. E o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, e sim a esposa. A esposa tem autoridade sobre o corpo do marido. E essa autoridade não quer dizer que ela manda nele, ou ele manda nela. Está falando dessa autoridade. O corpo de seu marido pertence a você. Só você pode usufruir dele. E o seu corpo pertence ao seu marido. Só o seu marido pode usufruir do seu corpo. Eu vejo muitas mulheres, gente, isso é tão antigo e tão sério. Hoje, com as redes sociais, então, isso piorou muito. Mulheres que nas fotos no Instagram, nos stories, no feed, e aí aquelas fotos bonitas, muitas até muito sensuais, e ainda infelizmente colocam versículos bíblicos, né? E as mulheres ali se insinuando e toda maravilhosa. Mas aí dentro de casa, para o marido, não tem nenhuma encenação, não tem...
Meninas, lindonas do meu coração, não é pecado você se insinuar pro seu marido. Não é pecado você seduzir o seu marido. Pecado é você seduzir o marido dos outros. Pecado é você ficar aí sedutora nas fotos do seu Instagram, do seu Facebook, nas suas redes sociais, enfim, porque hoje em dia tem tantas que eu não consigo acompanhar, gente. É o Instagram e aí já compartilha no Facebook e pronto. Então, tantas mulheres que elas seduzem e provocam outros homens, mas o marido, ela não quer saber. Ela não provoca, ela não seduz, aí fala assim, ele que não me procura, ele perdeu o interesse. E você? Como que está o seu interesse? Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer, é restaurar casamentos. E ele restaura casamentos, não é juntando os papéis, não. Ele restaura o seu amor pelo seu marido, o amor do seu marido por você. Ele transforma as suas atitudes quando você dá lugar, quando você dá ouvidos para ele trabalhar, para ele agir na sua vida. Então, se você está agora me ouvindo, me assistindo, o Espírito Santo, ele já está aí batendo, batendo na porta, falando com você o que você tem que fazer. Talvez você está aí pensando, fulana deveria ouvir. Manda para ela o link. Mas se você está aqui, Deus quer falar com você também. Não é só com a fulana, não. Deus quer falar com você. Porque muitas vezes nós negligenciamos essa área porque não consideramos essa área importante. Nós não consideramos importante e tudo aquilo que a gente não considera importante, a gente não dá valor. E a mulher virtuosa, ela é uma mulher ativa sexualmente porque ela sabe o valor que isso tem. Tanto para a saúde, tanto para a saúde física, mental, para a autoestima. Isso, gente, é científico, isso é comprovado. Isso é comprovado. Então, se você está negligenciando essa área e você quer ser uma mulher virtuosa, você precisa começar a valorizar isso. A valorizar. Eu sei que o inimigo, ele age sim. E às vezes a gente tem a mania muito feia de colocar a culpa no inimigo. É o inimigo que está agindo, é o inimigo que está atrapalhando o meu casamento, o inimigo que está fazendo isso ou aquilo. O inimigo só faz o que você deixa ele fazer. O inimigo só entra onde nós deixamos ele entrar. Sabe o que você tem que fazer então? Se você acha que o inimigo já entrou na brecha que você deu, começa a orar. Vai arrumar sua cama? Troca o lençol da cama, deixa ela bem bonita, cheirosa, arrumada. Troca as fronhas do travesseiro. Lava os cobertores, gente, aproveita. Tá chovendo esses dias, mas tem dias de sol também. Lava, deixa os cobertos, os edredons cheirosos. Perfuma o seu quarto, organiza seu quarto e vai fazendo isso orando. Repreendendo, se o inimigo estiver lá, vai repreendendo isso. Mas faça, né? Começa a olhar lá como é que estão as suas roupas de dormir. Já tá tudo velha, rasgada, precisando trocar? Mas eu não tenho condição agora. Começa a pedir ao Espírito Santo para providenciar. E ele vai providenciar isso. Como que você tem ido deitar? Como que você se prepara para você ir dormir? Vai dormir de qualquer jeito? Ou você tá ali se preparando para o momento? Como é que você tem se preparado? Você é uma mulher virtuosa que é ativa sexualmente ou a sua lâmpada já apagou? Porque o versículo 18, ele fala que ela certifica-se que seus negócios sejam lucrativos. E isso anula uma grande desculpa que muitas mulheres têm. Eu trabalho fora, trabalho em casa, chego em casa, eu tô tão cansada que eu não quero saber de mais nada, tomo um banho e vou dormir. Sim, essa mulher fala que ela certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Ou seja, aqui nós podemos dizer que ela é uma empreendedora, nós podemos dizer que ela é uma empresária, podemos dizer que ela trabalha fora, podemos dizer muitas coisas. Mas quando ela chega em casa, ela
renova ali as suas forças, ela acende a sua lâmpada, porque à noite ela está com a sua lâmpada acesa. Ela não deixa a sua lâmpada se apagar, porque ela sabe do valor que isso tem. A sexualidade no casamento, ela tem um valor muito grande, porque sabe o que a Bíblia diz? Gente, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Olha só. Isso é maravilhoso demais. A Bíblia fala que a mulher crente, a mulher santificada, ela santifica o seu marido através do casamento. E como é que ela santifica esse marido? É claro que é através do seu testemunho de vida, mas também pela união dos dois sexual, pela intimidade. Ela santifica, porque a Bíblia fala em Mateus 19 que os dois se tornam uma só carne. Esse se tornar uma só carne é esse ápice da união conjugal, que é a sexualidade, que é o sexo, melhor dizendo. Então, o sexo no casamento, ele tem um grande valor. E Satanás, ele está entrando em brechas que nós mulheres estamos dando. Claro que os homens também dá, gente, isso é óbvio, mas eu tô falando para mulheres, então eu vou sempre falar nós mulheres, tá ok? Então, nós mulheres, as mulheres estão negligenciando tanto essa área, e o inimigo está achando brecha, e nessas brechas ele envolve todas as outras áreas. Porque se a sexualidade dentro do casamento não estiver dentro dos padrões de Deus, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, isso vai ferir os princípios que vão atingir outras áreas. Daqui a pouco, esse casamento acaba e aí as pessoas pensam, nossa, mas como assim? Talvez você pense, eu vivia tão bem com meu marido. Mas você negligenciava uma área muito importante. Então, em nome de Jesus, não importa se você trabalha fora de casa, se você trabalha só em casa, porque quem está em casa também trabalha, viu, gente? Trabalha muito. Então, não importa. Busque a direção do Espírito Santo para que você pare de negligenciar essa área. Às vezes você pode me dizer assim, mas eu não tenho mais vontade. Eu perdi todo o ânimo. Muitas mulheres entrando aí talvez na menopausa, perdem o libido. Muitas, por problemas de saúde, perderam também. Mas, gente, os médicos estão aí para isso. Procura um médico. Vai fazer uns exames. Como que está a sua alimentação? Tem muita coisa envolvida, gente. A gente tem mania de espiritualizar tudo ou materializar tudo, mas é muita coisa que está envolvida. Essa mulher virtuosa, ela sabia do valor que tem e ela mantinha sua lâmpada acesa. Talvez o seu libido, ele está baixo. Talvez por alguns fatores que aconteceram aí no seu casamento. Talvez aconteceu traições, talvez a enfermidade com o marido, talvez é o marido que está enfermo, talvez é o marido que não tem mais também libido, não tem mais condições. E aí você está deixando isso para lá, está negligenciando as suas vontades, está negligenciando isso, e o inimigo tem achado brecha. Em nome de Jesus. Existem muitas mulheres que não sabem. Gente, agora que eu vi que eu tô com um brinco só. Vamos deixar assim mesmo. Olha só, tem muitas mulheres que acham que é pecado orar pela a área da sexualidade no casamento. Lindonas, não é. Não é pecado. O sexo dentro do casamento, ele é de Deus. Ele é algo de Deus, muito de Deus. O sexo só não é de Deus fora do casamento. Mas dentro do casamento, ele é abençoado. Então,
Ore por esta área. Você tem orado por essa área no seu casamento? Como que está? Como que você tem lidado com essa situação? Como eu já citei aqui, existem alguns problemas. O problema pode ser com o seu marido, com a saúde dele, pode ser psicológico, pode ser com você, pode ser com os dois, pode ser que os dois estão bem de saúde, mas caiu numa rotina ruim, porque rotinas não são ruins, viu? A gente tem mania de falar assim, caiu na rotina. Rotina é tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer todo dia, então a gente tem o hábito de fazer. Tem rotinas ruins, rotinas que foram mal planejadas, maus hábitos geram rotinas ruins, mas a rotina, ela é boa quando ela é bem aplicada, tá bom? Inclusive, tem muitos casais que não têm rotina de uma frequência, e aí acaba que entra dia, sai dia, meses, e por aí vai, a pessoa não, né, como diz, não sabe nem como é que faz mais, né? Brincadeira, gente, mas isso é muito sério. Isso é muito sério e a gente precisa parar para prestar atenção nessa área do nosso casamento. Como que anda a área sexual no seu casamento? Sua lâmpada, ela está acesa? Como que está? Você quer ser uma mulher virtuosa? Você está aprendendo a ser uma mulher virtuosa? Então, como que está a sua sexualidade no casamento? Como que anda? Tem mulheres que às vezes falam assim, mas o homem só pensa nisso. É do homem. Faz parte da natureza ter esse instinto mais, digamos que, ter um instinto mais, fugiu a palavra aqui, de se manifestar mais, digamos assim. Mas isso faz parte até da cultura também, né, que ensina que a mulher, isso claro que foi muito quebrado e infelizmente caiu em outro extremo, mas é como eu falei, muitas mulheres, elas se insinuam no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no trabalho, mas dentro de casa ela não tá nem aí para nada. Então, eu quero te orientar hoje em nome de Jesus a começar a olhar para isso como algo importante. Talvez você fale assim, mas é porque eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar roupa, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer comida, fazer aquilo. Nem que você tenha que deixar alguma coisa por fazer para que sobre tempo para você, mas não negligencie. As outras coisas podem esperar. Sua vida sexual dentro do seu casamento com o seu marido, ela precisa ter prioridade. Quando nós falamos lá que a mulher virtuosa ela é organizada, falamos sobre isso, sobre prioridades. Nem Deus fez tudo num dia só. Ele criou o mundo, ele poderia ter criado num momento, mas ele preferiu nos ensinar a fazer uma coisa de cada vez. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, há tempo também para você desfrutar de uma sexualidade saudável com o seu esposo. Você precisa priorizar isso. Priorizar, olhar para isso com mais atenção, olhar para isso com um olhar de uma esposa sábia, de uma mulher que entende o seu papel dentro do casamento, porque a Bíblia nos ensina, 1 Coríntios 7, que essa é uma área que não deve ser negligenciada, que a esposa não deve privar o seu marido, e o marido não deve privar a sua esposa. Então isso é tão sério, que lá na primeira carta de Pedro, olha só o que diz, gente, que o marido, ele não deve privar a sua esposa, a esposa não deve privar o seu marido, para que as suas orações não sejam impedidas. Então, quando há uma privação um do outro, o inimigo, ele acha o quê? Ele acha brechas.
E o apóstolo Paulo também fala que um não deve privar o outro para que o inimigo não vos tente. Ou seja, ele já sabia que quando um priva o outro, há tentações. E se não vigiar, acaba caindo. E aí depois não adianta culpar o inimigo, porque ele tentou. Mas se o inimigo te tentar e você estiver vigilante, você estiver guardando, ele vai tentar, mas ele vai cair por terra. Agora, se você não estiver vigiando, se você não estiver guardando o seu casamento, se você não estiver blindando o seu casamento, o inimigo vai tentar e você pode cair, infelizmente. Então, por isso é tão importante nós mantermos a nossa lâmpada acesa, como a mulher virtuosa nos ensina. Manter a lâmpada acesa para que o nosso casamento seja guardado. Guardado pelo Senhor. E o inimigo não ache brechas. E não importa se o seu marido não é cristão, ou não importa se ele não está procedendo como deveria, se ele não está exercendo o papel dele de marido, como a Bíblia ensina. Faça a sua parte. Faça a sua parte, cumpra o seu papel da melhor maneira possível. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher ativa, seja uma mulher que vai cobrir o seu casamento, que vai santificar o seu marido. E deixa o seu marido nas mãos do Senhor, porque Ele vai conduzir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti nesta noite. Oramos a Ti, Senhor, porque cremos. Cremos que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, nós cremos no Teu poder transformador, nós cremos no poder da Sua palavra. Senhor, e eu creio, meu Pai, que está tendo transformação de vidas, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Senhor, esta mulher, que hoje ela aprendeu, ela entendeu que ela precisa olhar com mais sabedoria para dentro do seu casamento. Ela precisa santificar o altar do seu leito. Ela precisa olhar para dentro e precisa, Senhor, priorizar o seu relacionamento com o seu marido. Essa mulher que hoje, ela entendeu, Pai, que ela tem negligenciado essa área tão importante do casamento que é a sexualidade. Ela entendeu que ela precisa hoje fazer um conserto, ela precisa se arrepender, ela precisa confessar diante do Senhor, para que haja transformação. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, abençoando a vida desta irmã. Eu coloco diante do Senhor esse casamento que está sendo apresentado aqui. Senhor, esse casamento que está por um fio, Deus, por tantas coisas que já aconteceram. Esse casamento, Deus, que quem sabe já foi destruído. Essa mulher, Deus, que hoje ela ora pela restauração, pela transformação desse casamento. Essa mulher que entendeu que ela precisa ser uma mulher sábia, mulher que guarda o seu lar, uma mulher que guarda a sua casa. Essa mulher que entendeu que o propósito do Senhor para o casamento é maravilhoso, é lindo. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro abençoando essa família, abençoando esse casamento. Deus, se essa mulher está com problema de saúde, ajuda ela, Senhor, a encontrar um bom profissional, a encontrar ajuda médica, para que ela, Senhor, tome as medicações certas, para que ela se alimente de alimentos que vão ajudá-la a recompor a repor os seus hormônios. Deus, essa mulher, Pai, que devido a tantos fatores, ela perdeu o interesse, ela já não tem mais uma autoestima, ela não tem mais, Senhor, desejo. Ah, Senhor, essa mulher que está tão magoada com esse marido, essa mulher que já não importa mais com nada, para ela tanto faz.
Restaura, Senhor. Restaura o amor, restaura o desejo, restaura o interesse dentro desse casamento. Restaura, Senhor, porque Tu és um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que transforma. Ah, Senhor, que o verdadeiro amor, o amor descrito, Senhor, no capítulo 13 da carta aos Coríntios, possa inundar os corações nesta hora. O amor, o verdadeiro amor que tudo sofre, que tudo espera, tudo crê. Ah, Jesus, é esse amor que eu ministro agora sobre a vida dessas mulheres. Senhor, essa mulher que já estava, Senhor, dando brechas e já estava começando a ter interesse por outra pessoa. Quem sabe, Senhor, já estava aí deixando o inimigo, aceitando os pratos de Satanás. Talvez não concluiu, Senhor, os pensamentos, não colocou em prática fisicamente, mas no pensamento, Deus. O pensamento já está contaminado, o leito já está contaminado, porque quando ela vai dormir, ela pensa nessa pessoa. Quando ela vai para o trabalho, ou talvez em casa, ela pensa, ela já tem tido conversas, Senhor, ameaçadoras com essa pessoa. Mas em nome de Jesus nós repreendemos. Ou talvez, Deus, essa mulher, ela não vigiou, e ela já caiu, Deus, em tentação, ela deixou que isso descesse para o coração e colocou em prática. E hoje ela se arrepende, Deus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa mulher, Pai, se ela se arrependeu e pediu perdão ao Senhor, que ela sinta o Seu perdão. E eu sei, Deus, que as consequências, elas vêm, elas são terríveis muitas vezes, dependendo da situação, mas que essa mulher tenha força para encarar os desafios, que ela tenha força e coragem para encarar as consequências e reconstruir esse casamento, reconstruir esse lar, reconquistar esse marido. Talvez, Deus, a traição aconteceu por ele. Talvez foi ele que traiu, talvez foi ele, Pai, que contaminou esse leito. Mas, Deus, eu sei que há poder no perdão também. Então, Deus, se essa mulher ela quer perdoar esse marido, se essa mulher ela tem desejo no coração, se ela quer reconstruir esse casamento, mas ela não está, Deus, tendo forças para perdoar, ajuda essa mulher, Deus, liberar o perdão. Ajuda para que haja um conserto verdadeiro, para que haja uma reconstrução. Em nome de Jesus, que haja perdão, que haja, Senhor, cura dessa alma, desse coração ferido. Deus, o Teu amor, Ele nos transforma, Ele inunda o nosso ser. Então, Pai, em nome de Jesus, se há enfermidade, Senhor, na vida desse homem, na vida dessa mulher, que tem impedido e atrapalhado o relacionamento deles, vem com a Tua cura. Talvez esse homem, Deus, ele está enfermo, mas ele tem vergonha de procurar os médicos, talvez ele tenha vergonha de falar com a esposa. Deus, em nome de Jesus, ajuda essa mulher a encontrar o caminho do coração desse marido, para que ela o ajude, com tratamento terapêutico, com tratamento com medicação. Deus, ajuda. Dá, Senhor, o escape para esse casamento, para esse casal. Ajuda, Senhor, essa mulher a ser sábia e achar o momento certo para conversar, o momento certo para agir. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. Porque Tua palavra nos diz, o apóstolo Tiago, ele diz que aquele que precisa de sabedoria, pede a Deus que dá em abundância. Então, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria para essa mulher, para que ela conduza esse casamento no Teu propósito, naquilo que o Senhor tem para eles. Em o nome de Jesus, assim eu oro, Pai, porque eu creio em nome de Jesus, no poder da Sua palavra. Amém? Graças a Deus, que o Senhor Jesus, Ele te abençoe poderosamente, que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.